Entenda muito bem o chamado do irmão Elias Joaná e da irmã Deusilene Souza. Nós sabemos que Ellen White foi chamada por Deus para dar a conhecer no povo do Advento, em que começamos o juízo investigativo. Então, ao finalizar esta última obra, da mensagem do terceiro anjo, Deus levanta novamente uma profetisa da sua igreja, profetisa da igreja adventista do sétimo dia, para dar a conhecer ao povo adventista em que chegamos no final do juízo dos vivos. Então vejam muito bem um chamado muito importante do irmão Elias Joaná e da irmã Deusilene Souza. Qual é o papel deles neste último chamado? Então vejam, acompanhem-me. Na verdade, o significado para nós entendermos que a irmã Deusilene Souza foi chamada por Deus para suceder o lugar dele White. Vejam muito bem. A irmã Deusilene Souza teve um sonho, que este sonho tem a ver com o chamado dela. O sonho que a irmã Deusilene teve foi o seguinte. Acontece que a irmã Deusilene Souza fez perder os seus documentos e ela procurava os seus documentos. E à medida que ela procurava os seus documentos, ela colocava a mão na caixa e logo encontrou os documentos. Mas só que os documentos que ela encontrou tinham o nome dele White. Então vejam que este é uma das certezas em que a irmã Deusilene Souza foi chamada por Deus para suceder o lugar dele White. O segundo sonho foi o seguinte. Ela sonhou que foi agraciada um óleo para usar a sua cabeça. E à medida que ela verificava o óleo e ele verificava a garrafa, se o nome daquele óleo era o quê? Então, ela verificou o nome que estava naquela garrafa e ela viu que era o nome dele White. Então, significa que era o óleo dele White. Então, esta é uma das segundas provas, certezas que a irmã Deusilene foi chamada por Deus para suceder o lugar dele White. O terceiro sonho foi o seguinte. Acontece que a irmã Deusilene, o irmão Elias, estavam a roçar um terreno e à medida que eles roçavam aquele terreno, deu-se conta, descobriram um alicerce. Eles encontraram um alicerce, que aquele alicerce chamou a atenção deles. E o que acontece? Então, eles tinham que chamar as autoridades e as autoridades vieram e eles verificaram aquele alicerce. Era um alicerce muito diferente, que nunca houve este alicerce em Brasil. E era um alicerce que chamava muita atenção às autoridades. E as autoridades pesquisavam aquele tipo de alicerce e eles viram que este tipo de alicerce só se encontrava nos Estados Unidos. Ela era o alicerce dos Estados Unidos. E ao verificar, eles deram conta que era o alicerce dele White. Aí está a terceira certeza de que a irmã Deusilene Souza foi chamada por Deus para suceder o lugar dele White. E assim, juntamente com o irmão Elias Joaná, o irmão Elias Joaná foi chamado para dirigir o poderoso movimento do Apocalipse 18. E cumprindo assim o livro de Malaquias 4, verso 4 até 6. Aí fala a vinda do profeta Elias. Então, ele está cumprindo o papel da vinda do profeta Elias. E a irmã Deusilene Souza está cumprindo o papel da irmã Ellen White. Aí está o chamado
do irmão Elias e da irmã Deusilene Souza. É para dirigir o poderoso movimento do Apocalipse 18. Mas ainda muitos adventistas fingem que não vêem nada. E é preciso sabermos que Deus não vai desculpar a cegueira de muitos adventistas. Deus não vai desculpar. Então, na verdade, ouça mais uma vez o que é que o irmão Melo Manuel vai dizer também a respeito deste mesmo chamado do irmão Elias e a irmã Deusilene Souza. E ali nós vamos descobrindo que todas as profecias, todas as revelações que a irmã Deusilene teve, se cumpriram na sua totalidade. Então, isto é o que nós vamos saber. Por isso, não finja, parece que você não está vendo nada. Porque Deus não vai desculpar. Olá, queridos irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Venho nesta manhã partilhar uma mensagem com os irmãos, algo que achei bem interessante. Queridos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no seu versículo 18, o Senhor diz que Eis que lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requerei dele? Então aqui está, queridos irmãos e irmãs, algo bem interessante. Mas se nós prestarmos atenção nas palavras do Senhor, é ao levantar um profeta que o Senhor entra em juízo com seu povo. Porque no versículo 19, aí tem umas palavras bem interessantes que diz o seguinte: se alguém não ouvir o que o profeta dizer, então eu vou cobrar dele. Que significa que a partir do momento que o Senhor levanta um profeta, então o caminho é aberto para a divisão entre os que creem no profeta e os que não creem no profeta. Mas nos versículos adiante, há lá também outras palavras dizendo que se o profeta dizer alguma coisa e que esta por sua vez não acontecer, é presunção do profeta. Mas se dizer alguma coisa e isto vier a acontecer, então aí temos o sinal de que este está falando por Deus. É desta forma que eu quero chamar a razão dos irmãos em um evento que está ocorrendo nesses últimos dias fora dos templos adventistas do sétimo dia. Quando nós temos a irmã Deusilene Souza, que várias vezes tem profetizado por meio de sonho, tem recebido sonhos do Senhor, e ela tem profetizado assuntos que têm acontecido, mas que muitos de nós, como adventistas do sétimo dia, estamos vendo, fingindo que nada está acontecendo. Queridos irmãos, isto é o juízo de Deus que está a ocorrer dentro do povo de Deus. Vejamos aí. A irmã Deusilene Souza, ela, por meio de sonho, recebeu por parte de Deus a profecia de que o decreto dominical não sairia por meio do clima, mas que ela sairia por meio de uma falsa liberdade religiosa que Donald Trump assinaria no dia 2 de junho de 2020. E como esperado, veio acontecer. Trump assinou o decreto para que todos os países e todas as religiões promovessem essa tal chamada liberdade religiosa. Aqui está então, quando o Senhor diz que se ela falar
E acontecer, então, é o sinal de que o Senhor está a trabalhar com o profeta ou a profetisa. E mais, no dia 6 de fevereiro do corrente ano, Trump mais uma vez assina o decreto para criar um departamento de liberdade religiosa dentro do seu governo. Queridos irmãos, está todos os sinais acontecendo nos nossos olhos, mas nós estamos fingindo-se de cegos. Estamos fingindo que nada está acontecendo, simplesmente quando o Senhor está fazendo juízo, está fazendo separação com a mensagem do terceiro anjo, está fazendo divisão do trigo e do joio. Nós estamos vivendo um momento em que, queridos irmãos, Deus está fazendo um chamado a cada um por meio desse ministério, o quarto anjo. Vejamos ainda que Donald Trump está promovendo o Projeto 25, está fazendo acontecer tudo quando está nessa Agenda 25 da Casa Branca, quando na igreja está se promovendo a tal chamada IRLA, que em inglês é International Religion Liberty Association, ou Associação de Liberdade Religiosa Internacional. E é a mesma que os Estados Unidos está promovendo. E nós não estamos percebendo que a igreja se uniu com o Estado, que a igreja está levando o mesmo que o Estado está carregando. Quando a irmã White nos advertiu que isto significa a imagem da besta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está promovendo a chamada liberdade religiosa, quando a Casa Branca está promovendo a tal chamada liberdade religiosa. Então, aonde estão os nossos olhos para não contemplarmos o que está acontecendo? Aonde está a nossa atenção? Queridos irmãos, nós estamos muito preocupados que o decreto dominical saia pelo clima, quando no tempo de Cristo muitos estavam preocupados em ver que Cristo nasceria de uma forma gloriosa, quando Cristo de uma forma simples veio nascer, e só os pastores do Oriente conseguiram perceber o nascimento de Cristo. Do mesmo modo, estamos atentos ao decreto dominical, viemos sendo instruídos sobre o decreto dominical e ficamos atentos que viria sobre o clima, viria no Estado, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia está promovendo a tal chamada liberdade religiosa, onde dentro dela está o domingo do Papa. E nós não percebemos isso. Então, queridos irmãos, quando a igreja está defendendo a liberdade religiosa, nós podemos perguntar, mas que mal tem nisso? O mal é que dentro desta liberdade religiosa há um departamento chamado Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos, ou assuntos públicos está relacionado com o Estado. Nós sabemos muito bem que tudo quando são assuntos públicos é tudo relativo ao Estado. E religiosa, então aqui estamos igreja. Então quando é liberdade religiosa e assuntos públicos, Departamento de Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos, automaticamente nos dá a ideia que a igreja está unida com o Estado. E isto é a imagem da besta. E o que Apocalipse nos diz quanto a isto? Apocalipse capítulo 13, no versículo. Então vamos lá ver qual é o pensamento de Deus quanto a isto. Nos versos 13 ele diz: e engana os que habitam, a segunda besta, engana os que habitam na terra, isto é, os Estados Unidos da América, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem
a besta quer receber a ferida da espada e vivia. No versículo 15, aqui está, vamos sublinhar isso. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Primeiro, os Estados Unidos dá o fôlego, dá a autoridade para que a igreja exerça poder. É aqui onde nós estamos, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio de Damaris Moura, criou a Lei 17.346/21 para punir todos aqueles que forem contra essa liberdade religiosa. Liberdade religiosa essa que nos obriga que todos temos que respeitar as crenças dos outros, independentemente de ideia, de religião, de crença, e independentemente do Deus que cada um adora. Quando nós aprendemos que nós, na primeira mensagem angélica, a Bíblia nos leva a temer a Deus, dar-lhe glória. Temem aquele que fez os céus e a terra, quando nos leva o pensamento ao Santo Sábado de Deus, a primeira semana da criação. É aqui onde estamos então. Ela dá fôlego. Dá fôlego é esta lei que foi criada para punir todos aqueles que irão contra esta união da igreja com o Estado. Então nós estamos no cumprimento profético do Apocalipse capítulo 13, no versículo 15. Mas ele diz mais: e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É aqui onde o remanescente vai morrer. É aqui onde o remanescente vai ser perseguido, vai ser na tentativa de silenciarem o remanescente. Por estar a pregar sobre esta união da igreja com o Estado, muitos irão morrer por essa lei que a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou e levou como proposta ao Estado. Queridos irmãos, vamos na repetição da história e ver o que aconteceu com Cristo no passado. Que os próprios judeus pegaram Cristo e levaram ao Estado, quando o Estado ainda tinha dúvida de que Cristo tivera cometido alguma coisa. Mas eles insistiram que Cristo cometeu, que Cristo tinha que ser preso, que Cristo tinha que ser morto. Do mesmo modo está acontecendo hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está entregando os seus irmãos ao Estado para que eles sejam perseguidos, para que eles sejam mortos. E aqui estamos, irmãos. Eu espero que Deus te faça compreender melhor o que está acontecendo dentro das nossas igrejas. Que este é o momento de nós despertar. Que Deus te abençoe. Amém.